nome de Jesus. Mas eu quero louvar a Deus por esse privilégio. É um prazer muito grande poder estar com vocês aqui. Eu estou devendo ao pastor porque ele pediu para que eu fizesse um vídeo, né? Mas, irmãos, está bastante corrido, né? Esses dias aí eu não estou conseguindo parar. E eu fui para Santa Catarina, fui para São Paulo, voltei de São Paulo, fui para Santa Catarina, preguei a convite do pastor Niltinho, que é o presidente da convenção da Assembleia de Deus lá em Santa Catarina, num evento que reunia umas 16 cidades lá. De lá eu tive que voltar para o Rio, desfazer a mala rapidinho, pegar um pouco de roupa limpa, ir para São Paulo. Voltei de São Paulo, estou pregando aqui, prego amanhã, e aí vai, só vou parar dia 18 de dezembro, e às vezes fica difícil dar uma parada para você conseguir fazer um vídeo. Parece simples, mas é avião, desce de avião, às vezes você fica sem almoçar. Ontem mesmo não consegui tomar café da manhã, almoçar, e só fui jantar, não dava tempo, e eu estou devendo ao pastor Fábio o vídeo, mas eu sei que... abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreve o apóstolo João, o capítulo de número 12, tá? Evangelho segundo escreve o apóstolo João, o capítulo de número 12. É muito bom estar aqui. Quer dizer, o pastor Fábio, ele sabe, e a pastora, quando precisarem, querendo Deus, eu faço questão de estar aqui com vocês. Uma igreja maravilhosa, viva, alegre. E isso está cada vez mais escasso, né? Mas eu faço orações que venham um tempo sobre o nosso estado, um tempo de avivamento, um tempo de que as pessoas estejam mais vivas para a obra do Senhor. O Rio de Janeiro foi eu não sou saudosista, que eu acho que as coisas têm que avançar. Mas o Rio de Janeiro, na minha parte da minha vida na mocidade, era um estado muito alegre com as coisas de Deus, né? Você tinha cultos à tarde muito lotados, campanha de oração, as pessoas frequentavam o monte, clamava batismo com o Espírito Santo, trabalho de libertação com intensidade mesmo, o demônio caía. Hoje o demônio está assistindo culto no Rio de Janeiro, não cai mais ninguém, não. Tá? Não está fácil, não. Eu acho que a gente tem tanto talento que eu acho que o Rio ficou mal acostumado. É muito talento, muita gente prega bem, canta bem, e a gente acaba não dando valor, como eu vejo em alguns outros estados que tem uma intensidade, que parece-me ter uma intensidade muito maior. Eu sempre digo isso, eu acho que o brasileiro, infelizmente, ele tem pouca oportunidade de viajar ao país. É muito caro. Hoje, se você for ver bem, vale mais a pena você sair do país do que você viajar dentro do Brasil. O Brasil é muito caro para viajar, mas tem lugares no Nordeste, no Norte do país, que se eu falar para vocês os congressos e a sede do povo, você se assusta. Por exemplo, tem uma escola bíblica que eu participo, e eu pedi para parar de participar, que já estava indo no 5º ano. Eu peguei o microfone e disse: irmãos, não me chama mais não, chama outros. Tem gente melhor, né? E eu pedi mesmo para que eu ficasse fora esse ano, que é o CBJ, que é um seminário bíblico para jovens, 2 palestras de manhã, 2 palestras à tarde, 2 palestras à noite, começando quinta-noite, terminando só no domingo pela manhã, e dá 5.000 inscritos, pago, com apostila, crachá e Bíblia. E Bíblia, temas teológicos para lá. Aí tem CBJ Júnior, eles pegam jovens para ensinar, e isso 800 quilômetros da capital, não é nem na capital. Tem congressos, por exemplo, no interior, que você fica abismado. E eu fico, às vezes, pensando que o nosso estado, com tanto talento... Eu acho que o Rio de Janeiro hoje, pastor Fábio, é o que mais exporta pregador para o Brasil, sabe? É o que mais exporta. Os que mais, assim, que eu falo que viajam com bastante frequência, talvez eu, Helena Raquel, Camila Barros, Eduardo Gonçalves, Gesiel, Eliel, Midian Lima, Samuel Messias, o Jonathan Carlos, Renan Lopes, Júnior Trovão, Alex Gonçalves. Olha, isso aqui, os que eu tô de bate pronto, assim, fora muitos outros, entendeu? E eu estava conversando com alguns amigos que a nossa conta no estado não está fechando. Isso está me irritando. Primeiro porque eu acho que nós, pregadores, podemos... A gente está falando sobre isso, está falando com o Albert, inclusive, nesses voos que a gente se encontrou, de que a gente podia ter um congresso unificado no Rio de Janeiro, sabe, pastor? Para impactar mesmo. Você vai em Cuiabá, o congresso de jovens lá reúne 30.000 pessoas. Eu preguei recentemente lá, só sentado é 25.000. Você está entendendo? Só em Cuiabá.
Eu vou pregar agora, sexta-feira, em Salvador, Congresso de Adolescentes de Salvador, dá 16 mil adolescentes. E a gente aqui no Rio de Janeiro não consegue juntar 3 mil crentes para a gente sacudir esse estado. Só tem crente no Rio de Janeiro, e o tráfico crescendo, e milícia crescendo, um dando um tiro na cara do outro, e a igreja coada, fazendo culto só para crente, 3 almas por culto. Irmão, a conta não está fechando. A conta não está fechando. A gente tem que entender que... Já vou pregar? Estou incomodando os irmãos? Só para encher café de vocês, eu fui ver um movimento que está acontecendo em Americana, em São Paulo, na igreja do pastor Felipe Levarque e do pastor Mirko Levarque, que é a Comunidade da Fé, que é a igreja mais forte no YouTube, acho que do planeta, não é isso? Acho que tem mais de 1 milhão de inscritos o canal do YouTube deles. E eu fui ver lá porque eu estava assustado. Só de voluntários na igreja eles têm mais de 900. Pessoas que querem limpar a igreja, arrumar cadeira, pintar a parede, servir água para os irmãos. É um negócio assustador. Eu falei, eu tenho que chegar lá e ver de perto isso, né? Porque é uma coisa que eu, pelo menos, fiquei abismado. E eu vi o começo da fé deles, começaram com 30 crentes. O pastor, ele saiu, né, da Nazareno e fundou a igreja lá com 30 crentes. Fez um trabalho lá, ele é muito querido pelos cantores e pregadores. Depois do trabalho ele tinha 200. Quando ele chegou em 200, ele colocou 400 cadeiras. E aí o Felipe, que é o filho dele, falou assim, pai, peraí, a gente só tem 200, vai comprar 400 cadeiras. Ele disse, não, porque aqui eu já estou vendo as pessoas que vão chegar. E aí ele botou 400, bateu 400, ele quebrou a parede e colocou 1.000. O pessoal falou assim, pastor, você está louco, a gente só tem 400. Ele disse, não, já estou vendo. Resultado, hoje eles já estão caminhando para o 4º culto no domingo. Então acho que assim, irmãos, nós, Igreja de Cristo, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente tem que profetizar o seguinte, a próxima cadeira vazia do teu lado, quem vai sentar é a tua família, o teu filho. Quem crê nisso em nome de Jesus, diga glória a Deus, por favor. Não é verdade, não é? Mas a gente tem que se movimentar. Convidar na faculdade, convidar na rua. Vamos lá, vai ter um culto lá na igreja. Eu pago o teu Uber, eu passo na tua casa, eu te busco em casa, eu te deixo em casa. Posso orar por você, meu pastor vai orar por você, tem uma palavra para você. O que não dá mais para aceitar, irmãos, é esse derramamento de sangue no nosso estado. Gente com medo de sair na rua, você tem que pensar o que carro que tu vai comprar. Eu tô mentindo? Não é. Você vai na concessionária, você tem medo de comprar um carro. Você, dependendo da marca do carro que você comprar, o nego vai te meter um revólver no Rio de Janeiro e você tem que subir para desenrolar. Isso, perdeu o respeito. Tá uma bagunça isso aqui. Não é? É facção brincando de ser evangélico. As coisas de Deus são sérias, irmão. Não se misturam as coisas. E eu vou dizer, igrejas aceitando dízimo de bandido. Como é que faz isso, irmão? Tá entendendo? Dinheiro de sangue, pastor. Família destruída e o cara quer dizimar na igreja. Esses dias aí, eu vou falar o nome, não recebi um convite para pregar um determinado culto aí, se é que vocês me entendem. Não, a gente vai fazer um culto aqui. Eu disse, você quer me ouvir pregar, tu vai para a igreja. Eu só prego em culto de crente. Eu vou pregar em culto financiado. Opa, peraí, aqui não, irmão. Aqui não. Você quer me ouvir pregar, tu vai na igreja, aí você senta se me ouvir pregar. Não, pastor. Não tem não, pastor. Ou é céu ou é inferno. Ou é luz ou é trevas. Agora, se quiser que eu evangelize, que eu vá orar, que eu vá impor a mão, quer conversar comigo, quer um gabinete, estou à disposição. Mas me misturar para poder agradar, aí não rola, irmão. Pregador não é artista. Não é artista. Alguns pensam que são. E aí eu tenho pena de quem pensa que é, né? Que aí Deus vai resolver. Agora, pregador é um simples pastor, comedor de arroz e feijão, igualzinho. Peca igual, acerta igual, erra igual, entristece igual. A única diferença é que a gente recebeu algo emprestado, que nem nosso é, que é o dom. E se Deus quiser, ele tira e fica só um negrinho feio aqui pregando para você esse vazio, ok? Então acho que está na hora da igreja do Rio de Janeiro se levantar e mostrar cara. E que em 2026, as notícias que saem no jornal não sejam de que fulano matou ciclano, que ciclano matou fulano, que não sei quem pulou para tal bairro. Isso vai acabar. Nós vamos tomar cada beco, cada bairro, cada vala. Alguém acredita nisso em nome de Jesus? Diga glória a Deus, irmãos, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos lá. Evangelho segundo escreve João, capítulo de número 12. Vamos ler do primeiro versículo. Eu não sei se os irmãos... É um texto bastante conhecido, mas vamos lá. Está escrito assim. 6 dias antes da Páscoa veio Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, o que estivera morto e a quem ele ressuscitara dos mortos. Fizeram ali uma ceia e Marta servia, mas Lázaro é um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, caríssimo,
ungiu os pés de Jesus e limpou os seus pés com seus cabelos. E a casa se encheu com o cheiro do unguento. Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, aquele que o havia de trair, por que não se vendeu esse unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Então ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque ele era ladrão e tinha uma bolsa e subtraía tudo que nela era colocado. E disse, pois, Jesus, deixe-a sozinha, para o dia do meu sepultamento tem guardado, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Se você puder e quiser, você diz amém. Amados, nós lemos aqui o último evangelho que carinhosamente nós chamamos de evangelho tardio. Evangelho tardio porque nessa composição de 4 evangelhos, o evangelho segundo escreve João é o último a ser escrito e ele se diferencia dos 3 primeiros. Eu sei que você já ouviu isso, mas talvez alguém que está frequentando aqui ou que alguém que está nos visitando, talvez não conheça. E talvez surja a pergunta, por que 4 evangelhos? Não bastava um? Perfeito. Por que 4 evangelhos? Primeiro, porque você tinha um papel muito escasso. Segundo, porque cada escritor escreve para um público-alvo. E com o passar do tempo, esses evangelhos vão sendo reproduzidos e vai atingindo a grande massa. Então, o primeiro evangelho a ser escrito não é o segundo escreve Mateus. Quem escreve o primeiro evangelho, quem dá o pontapé na iniciativa de escrever acerca das coisas de Cristo, na verdade foi Marcos. E aí você me pergunta mais uma vez, Pastor Carlos, se Marcos escreveu primeiro, por que é que Mateus começa o Novo Testamento? Belíssima pergunta. Porque no 4º século, quando decidiu separar os livros, né, inspirados e formar a Bíblia Sagrada, o Evangelho segundo escreve Mateus tem características judaicas. Nós chamamos o Evangelho segundo escreve Mateus do Evangelho mais judaico. O que isso significa? Quando você acaba de ler o Antigo Testamento e você inicia o Novo pelo Evangelho segundo escreve Mateus, você terá facilidades de você juntar os textos, você perceber as nuances que Mateus está escrevendo que refletem as situações do Antigo Testamento. Por que é que Mateus faz isto? Por que Mateus é mais judaico do que os outros? Porque Mateus, quando escreve o seu Evangelho, ele escreve por volta do ano 70 depois de Cristo, 70 para frente depois de Cristo. E quando você vê o ano 70 depois de Cristo, cumpre-se uma profecia descrita em Lucas capítulo 21, do que nós chamamos o sermão profético do princípio das dores. Nesse texto de Lucas 21, Cristo anuncia que o templo não ficaria em pé, não ficaria pedra sobre pedra. Isso se cumpriu já no ano 70. Roma destrói o templo de Jerusalém. Quando o templo destrói, a fé judaica se desorganiza, porque era dependente do templo. E aí você tem uma eclosão de seitas que ficam disputando entre si para ver quem é que vai guiar o povo. Então você tem fariseus, essênios, sacerdotes, e a igreja já está viva. Eu digo igreja de fato, porque o Evangelho segundo escreve Mateus, nós temos no mínimo 2 menções, se não me falha a memória, da palavra igreja, uma comunidade de cristãos já reunida. Então Mateus, aproveitando o ensejo, escreve acerca de Cristo para mostrar que ele é o filho de Davi, o rei prometido, aguardado segundo os textos do Antigo Testamento, para guardar a fé dos santos que já estão na igreja e também trazer os judeus para mais perto. Então, o Evangelho segundo escreve Mateus, começar o Novo Testamento, organiza mais as ideias e facilita o leitor. Mas o mais antigo, o primeiro a ser escrito, é o Evangelho segundo escreve Marcos. E o que é curioso? Por que curioso? Porque Marcos não andou com Cristo. Se viu Cristo de forma muito tardia. Ele não figura entre os 12 apóstolos. E aí fica a pergunta, pastor, nós temos aí o Evangelho segundo escreve Mateus, que é apóstolo, João também é apóstolo. Como é que Marcos dá o pontapé? Porque nós acreditamos, por base de 5 fontes, que Marcos escreveu o Evangelho com Pedro ditando. Quais são as fontes? A primeira, Eusébio de Cesareia cita um bispo de Herápolis chamado de Papias. E Papias citava que Marcos ditou o Evangelho, ou Pedro ditava e Marcos redigia. Não só isso. A igreja no primeiro século concordava que, de fato, o Evangelho segundo escreve Marcos era Pedro que estava por detrás. Mas uma informação. Lá no primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, verso 13, ele cita Marcos em sua presença, quando Pedro ainda estava em prisão. Temos mais outra base muito forte. Tanto Mateus como Lucas, das outras bases que usarão para escrever os seus escritos, eles pautam o seu evangelho também em cima do Evangelho segundo escreve Marcos, legitimando que, de fato, Pedro
está por detrás desse evangelho. Então nós chamamos esses 3 evangelhos de semelhantes por conta da figura de Pedro. Como Pedro está ditando, Mateus aproveita, baseia os seus relatos em cima dele, e Lucas também utiliza uma das suas fontes como a fonte, segundo escreve Marcos, por conta da figura de Pedro. Então, passagens que você vê em Mateus, você verá provavelmente em Marcos e assim em Lucas, e você já entendeu a ideia, porque nós chamamos de semelhantes e não iguais. E João? João, ele é destacado, porque ele não usa Marcos como base. Isso não significa dizer que quando você lê o Evangelho segundo escreve João, que você não encontrará passagens que refletem também nos 3 primeiros. Eu poderia citar várias, tá? Mas para poupar os irmãos, posso citar algumas aí: o caminho sobre as águas, multiplicação dos pães, purificação do templo e por aí vai. Aí você pergunta, pastor, se existem algumas passagens em João que tem nos 3 primeiros, por que também não chamamos de semelhante? Semelhante não é igual. Os 3 primeiros também não tem todo igual. Por que nós não chamamos de João de semelhante? Porque o conteúdo de João, que perpassa o evangelho, o seu propósito é completamente diferente. Por exemplo, vou só fazer aqui um exemplo, a gente chega no capítulo 12, e tudo que eu estou dizendo para você aqui não é informação solta, vai fazer sentido. Por exemplo, Mateus, quando escreve seu evangelho, a preocupação de Mateus, dentre tantas, era mostrar que Cristo era o rei prometido. Cristo era quem, irmãos? Por isso ele começa na genealogia. Lembra quando Davi... Os irmãos me ajudam que são bons de memória aí, acho que é 2 Samuel capítulo 7, quando Davi intenta fazer o templo, não é isso? Que Deus diz assim Natan diz assim para Davi: olha, o Senhor mandou te dizer que a lâmpada da sua casa não se apagará. Lâmpada é símbolo de descendência. O que Deus está dizendo? Olha, lá na tribo de Judá, na bênção patriarcal, qual foi a bênção sobre Judá? O cetro não arreda da sua casa, nem o legislador dos seus pés. Já fica claro que rei tem que ser da casa de Judá. Porém, agora que Davi fez a minha casa, estou garantindo que para ser rei não basta ser de Judá, tem que ser da linhagem sanguínea de Davi. Então o que Deus está prometendo? Que haverá um descendente de Davi, da tribo de Judá automaticamente, que vai reinar, é o rei prometido. Então a preocupação de Mateus, dentre tantas características, é deixar bem claro que Cristo é o rei dos reis e senhor dos senhores. Já João também fala que Cristo é o rei, mas ele vai muito além disto. Por que muito além? Para que você tenha ideia, João diz, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Não só isto, dando assento à sua santidade. Ele diz assim também, olha, além que ele seja filho de Davi, ele também diz que é anterior a Abraão, não só anterior a Davi. Então, ao mesmo tempo que ele é descendente, ele é muito antes, ele é eterno. Capítulo 1 do Evangelho segundo escreve João, João diz, ele é o verbo, e tudo que foi criado só veio a existir por intermédio dele. E Paulo deixa isso bem claro. Por ele, para ele e dele são todas as coisas. Então tudo que existe só pode vir à existência por intermédio dele. Qual é a preocupação de João? Mostrar que Cristo de fato é o Deus encarnado. É mostrar que Cristo não é um simples profeta. É mostrar que Cristo não é mais um rei, mais um descendente de Davi. É mostrar que Cristo, de fato, é a personificação da divindade. O Filho, a segunda pessoa da Trindade. Ele não é apenas homem. Ao mesmo tempo que ele é homem, ele também é 100% Deus. Essa é a ideia do Evangelho de João, mostrar a divindade da pessoa de Cristo. No capítulo 12, isso se acentua. Por que se acentua? Porque no capítulo 12 nós acabamos de ler um texto que fala de uma reunião de provavelmente um Shabat. O que é um Shabat? As pessoas querem equivaler o sábado judaico com o domingo cristão. Com todo respeito, eu sou cristão, não sou judeu, mas não tem nada a ver, nem se equipara, tá bom? Até porque o judeu, na guarda do sábado, leva extremamente a sério o culto a Deus. Nós, e principalmente eu, nós não temos essa habilidade que eles têm. Até porque o sábado deles começa na sexta-feira, às 6 horas da tarde. Alguns amigos meus que fizeram aliar, são judeus mesmo e foram embora para Jerusalém recentemente, eles aguardavam o sábado na sexta-feira a partir das 5, para não quebrar, para não ter risco, eles paravam. E te digo mais, hein? Um deles, vou citar o nome por respeito,
empresária aqui no Rio de Janeiro, de sucesso, fechava empresa e não queria nem saber. Falou assim para ele assim, rapaz, mas em cliente? Ele disse assim, eu não quero saber de cliente, quero saber do eterno. Você respeita a lei de trânsito e eu respeito a lei do eterno. Então, 5 horas da tarde, ele fechava a empresa, fazia as lavagens das mãos, acendimento da vela, começava a guardar o sábado na sexta-feira, às 6 horas da tarde, e até o sábado, às 6 horas da tarde. Então, eles ficam o tempo inteiro só se dedicando às paraxás, porções bíblicas, alimentando-se em comunhão, celebrando, cantando, festejando e por aí vai, você já entendeu. Então, provavelmente aqui no capítulo 12 é um sábado e aí você tem na mesa aproximadamente 15 pessoas. Eu acho que é 15, vamos lá. Você tem Cristo, Lázaro, Simão, provavelmente aqui Simão leproso, você tem os 12 discípulos. Então você tem 15 pessoas ali assentadas na mesa aproximadamente. Fora essas 15 sentadas na mesa, você tem 2 mulheres. E por que eu destaquei as 2 mulheres fora? Porque nesse período aqui, mulheres não se assentavam em mesas repletas de homens. Eu estou cansando os irmãos ainda querem ouvir, irmãos? Vamos lá? Então você tem ali 15 e 2 mulheres destacadas que estão servindo, ok? Amados, por favor, tire essa sua cabeça ocidental de ler a Bíblia numa ótica que as pessoas dizem aí é sexista, né? Não porque a Bíblia é machista. Machista é o Islã, que mata a mulher e proíbe a mulher de ser o que ela quer. No judaísmo, não. Mulher pode ser o que quiser, pode ser brilhante, pode se formar. A única coisa que eles prezam é a família. Então a mulher, ela tem Opa, obrigado. A mulher, ela no judaísmo, quando ela vê que a família está sendo sacrificada, ela prefere abdicar e ser dona de casa. Mas não tem problema, ela serve no exército, ela pode se formar, tem psiquiatras famosas no judaísmo e por aí vai. É que são funções diferentes. E quem tem função diferente não significa ser maior ou pior. É que nesse momento, uma mesa repleta de homem, mulher não senta. E eu vou te dizer mais, aqui no Brasil acontece muito isso. Se a mesa está cheia de homem, as mulheres às vezes ficam incomodadas, assim como o homem. Tá vendo um monte de mulher lá e falando de unha de cutícula, unha de gel, unha de sei lá, irmão, de cimento, sei lá o que elas passam na unha. Eu não vou fazer parte disso aí porque eu não entendo esse mundo feminino. A gente se sente deslocado e vai saindo de ladinho. Chefe, não é. Então acontece, então as mulheres estão servindo a mesa. Só que do lado de dentro dessa casa, você está tendo um momento de um jantar. Provavelmente o Shabat acabou e eles estão jantando. Agora imagina você ouvindo Cristo, provavelmente, falando sobre uma das porções da Bíblia Sagrada. Deve ter sido uma noite espetacular, um dia fora do normal, repleto de amigos na mesa. Então do lado de dentro da casa, você tem uma situação de harmonia. Irmãos sentados na mesa, amigos sentados na mesa, ouvindo a palavra de Cristo e sendo bem servido por 2 mulheres extraordinárias. Do lado de fora, a situação é oposta. E por que oposta? Porque diz a Bíblia Sagrada que o povo começa a ouvir que Lázaro havia sido ressuscitado. Isso se espalha na região e está chegando a Páscoa. Por ser a Páscoa, segundo Levítico capítulo 23, é uma das 3 festas que os judeus deveriam se deslocar das suas casas e irem para Jerusalém sacrificar ao Senhor. Lembrando a vocês que não existe festa maior ou mais importante, existe festa mais querida e provavelmente a Páscoa é a festa mais querida para o povo judeu. Então você tem uma grande massa de pessoas se deslocando para Jerusalém e antecipam a sua ida. Para quê? Para saber quem é esse tal de Jesus que está passando aí em Bento Ribeiro? Aqui é Bento Ribeiro, não é isso, pastor? Que está passando em Bento Ribeiro e dando vida para os mortos. Como esse burburinho começa a rolar em Bento Ribeiro, os sacerdotes não gostam nada disso. E dizem, olha, a gente tem que matar esse tal de Jesus. Agora, o texto é estranho, porque o texto diz que eles querem matar Jesus e Lázaro. Irmão, o que Lázaro tem a ver? Lázaro só ressuscitou porque pediram, ok? Por que o pessoal está com raiva de Lázaro? Porque se matar só Cristo e não matar Lázaro, não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque Lázaro, mesmo sem abrir a boca, só de estar sentado na mesa, já testifica do poder de Cristo. Qual a ideia deles? Não basta fechar a igreja, tem que tapar a boca dos crentes. Deus nos livre disso. Se sai um decreto aqui no Brasil que proíba as igrejas evangélicas de abrirem suas portas, não vai funcionar, porque só de ver quem você era e quem você é hoje, Cristo já está sendo manifestado em Bento Ribeiro, ok? Então, do lado de fora, querem matar, do lado de dentro, harmonia e alegria. É nesse contexto híbrido que Maria aparece em cena.
Quando Maria aparece em cena, posso usar isso para representar, pastor? Ela vem com um nardo na sua mão. Amados, o nardo aqui, segundo o próprio texto bíblico que está falando, equivale a 10 meses de trabalho. Para ser mais preciso, 9,6 meses de trabalho contínuo. Cada dia vale um denário. Então você está falando aqui de aproximadamente 10 meses de trabalho, ela reunindo esse bendito desse perfume. Quando ela aparece com o perfume nas mãos, ninguém se espanta. E a pergunta que fica é, por que ninguém se espantou quando ela veio com perfume? Porque naquele período, quando você recebia alguém muito importante na sua casa, você pegava um perfume muito caro e gotejava o perfume na cabeça. Amados, de mais de 200 versículos de pé, não existe unção de pé. Unção é só na cabeça. Então o costume é derramar umas gotas na cabeça para mostrar para quem está na mesa quem é o mais especial e quem está do lado de fora entender. Tem alguém diferente visitando essa casa. Então o pessoal diz, lá vem Maria derramar algumas gotas desse unguento na cabeça de quem é mais importante. Quando Maria vem, primeiro, ela não derrama na cabeça. Segundo, ela não goteja. Ela pega mais de 10 meses de trabalho, joga nos pés de Cristo e já é premeditado. Porque se ela vem com perfume, ela não escorregou, ela não caiu, ela ungiu. Se ela ungiu, ela estava manipulando bem. Se estava manipulando bem, sabia o que ia fazer, por que não trouxe toalha? Ela não trouxe toalha, ela solta o cabelo que nasce mais uma estranheza no texto. Porque judia não pode mostrar o seu cabelo. Se você for para Leblon, onde tem uma comunidade muito forte judaica, e também, eu acho que ali em Ipanema, Tijuca também tem um pouco de judeu, você verá que as judias tapam seus cabelos ou andam de peruca para cumprir o quê? Um mandamento chamado de Kisui Haroshi. Cabelo você só mostra para o seu marido no judaísmo. Agora, olha o mais espantoso. Tem 15 homens na mesa e um monte de gente querendo matar quem está dentro da casa. Era aí uma deixa para quem queria uma brecha para matar quem está dentro da casa. Maria está dizendo, eu não tenho medo da morte. E eu não estou preocupado com quem que vai fazer cara feia quem está sentado na mesa. Eu tenho um objetivo e eu vou cumprir esse objetivo com alguém aqui torcendo a cara ou alguém lá fora me ameaçando de morte. Mas eu sei o que eu vim fazer aqui e eu vou fazer isto. Ela abre o perfume, joga o perfume, solta os cabelos, enxuga os pés de Cristo e ainda recebe a crítica dizendo, como é que pode essa mulher pegar 10 meses de trabalho e quebrar no pé dele? Por que não aproveitou esse perfume melhor? Então nós temos uma pergunta aqui nesse texto. Qual é a pergunta? O que está motivando Maria, hein, irmãos, a fazer tudo isto? E sem hipocrisia, tá? Com todo respeito, nesse texto do capítulo 12 não tem nenhum milagre acontecendo, tá bom? Ele não está andando sobre as águas, não está multiplicando pão, não está ressuscitando ninguém, ele não está abrindo porta para ninguém, não está prosperando ninguém, não está abrindo olho de cego, ele só está sentado na bendita na mesa, irmão. Quantas vezes ele não sentou na mesa? Não tem nada, só está ele, os discípulos, os irmãos, a mesa, o jantar. É um dia normal. Num dia normal ela faz isso. Por que não fez antes? Provavelmente por causa da ressurreição do seu irmão. Por que eu digo provavelmente? Porque eu disse que tinha 15 na mesa. Quantos tinham na mesa? Mas só Lázaro é citado 2 vezes. Chamamos isso de contexto imediato. Quando você vê Lázaro citado 2 vezes, o que o texto pode estar indicando? Que Maria fez o que fez motivada por Lázaro. Sabe por que você não deu glória a Deus? Porque ficou óbvio, não é? Você disse assim, pastor, então perdeu a graça, vamos embora para casa, porque se ela está fazendo o que fez porque Lázaro ressuscitou, meu Deus, pastor, se Jesus passar em Bento Ribeiro, ressuscitar uma pessoa que eu amo, eu vou quebrar minha casa, eu vou quebrar meu carro, eu vou quebrar meu iPhone, eu vou quebrar meu celular, eu vou deixar tudo aqui no altar. Aí até eu vou te garantir que você não faz isto, porque o capítulo 11 e o 12 está acontecendo aqui, vai acontecer domingo, vai acontecer no próximo culto, todo o culto, o capítulo 11 e 12 está acontecendo. Você quer a prova? Deixa eu tentar recapitular e a gente vai embora. Quem ainda quer ouvir, diga amém. O que aconteceu no capítulo 11? Você lembra? Vamos lá? O que está acontecendo? Lázaro está doente, não é isso, sim ou não? Alguém manda um mensageiro e diz assim, olha, o teu amigo a quem tu amas está doente. Tem como você ir lá resolver? Cristo diz assim, olha, fala para o povo lá de Bento Ribeiro que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Só um adendo, tá? Ele estava, acho que 15 ou 18 estádios, acho que era 15 estádios, que dá cerca de 3 quilômetros. Ele não está um dia de caminhada. Eu já vi gente falar assim, ele está um dia de caminhada. Conversa, ele está 3 quilômetros, irmão. 3 quilômetros você vai a pé. Pode demorar o quê? 45 minutos, 50 minutos? Ele está 50 minutos de Lázaro. Ele não está longe, não. Ele está perto. Aí diz assim, fala para o povo lá de Bento Ribeiro que eu vou chegar lá. Aí de 30 minutos fica
3 dias. No quarto ele diz assim, gente, agora chegou a hora. Vamos lá para Bento Ribeiro, que eu preciso acordar Lázaro. Lázaro está dormindo. Aí você fica a seguinte pergunta, por que Jesus demorou 3 dias se ele podia ir em 40 minutos? Quem quer aprender, diga amém. Num próximo culto que eu vier, eu explico para vocês. Porque eu quero que você... Não, irmão, até Netflix entrega em capítulo. Se eu entregar tudo, eu não volto aqui para pregar para vocês. Mas tem uma explicação no próprio texto. Aí Cristo chega. Quando Cristo chega, ele chega em Betânia. Fica uma dica, a palavra Betânia é uma junção de 2 palavras. Betânia. Esse sufixo, na verdade, não é casa das tâmaras e figos. Esse sufixo significa sofrimento, miséria, angústia, etc. Então ele chega na casa da miséria. Quando ele pisa na casa da miséria, o que tem na casa da miséria? Gente apodrecida, com uma pedra tapando. Então quando ele chega na miséria, tem pessoa que está morta. O que ele faz? Ele não toca na pedra. Ele chama Lázaro pelo nome. Lázaro sai da morte, vem para a vida. Aqui está um tipo da nossa conversão, porque todos nós aqui estamos entregues à miséria, mas aquele que não teve, por usurpação ser igual a Deus, esvaziando-se de si mesmo, desceu neste mundo, nessa casa miserável, para chamar nós que estamos em trevas para a sua maravilhosa luz. Efésios capítulo 2, verso número 1, e Cristo vos deu vida quando vocês estavam andando e mortos em vossos pecados e vossas iniquidades. Aqui sem Cristo não tinha um vivo sequer. Aqui sem Cristo não tinha ninguém que cheirava bem. Mas quando ele chegou, te chamou daquele pagode, te chamou daquele baile funk, te chamou desse mundo nojento, você saiu das trevas para a maravilhosa luz. Qual é o problema? Dar culto no capítulo 11 é fácil. O capítulo 12 já passou meses, já passou semanas, já passou horas. Então o primeiro amor ele vai passando e você vai tendo a relação com Cristo na mesa como algo comum. Ah, se não tem milagre, é só mais um dia com ele na mesa. Então quem está com ele na mesa está dizendo assim, olha, eu não vou quebrar nada não, porque eu estou acostumado a ver você andar pela tempestade. Eu não vou quebrar nada não, porque eu estou acostumado a ver você multiplicar pão. Só você sentado na mesa não tem graça. Então eu vou esperar a oportunidade certa, um momento certo, se tiver uma revelação diferente, se tiver uma visão a meu respeito, se a porta se abrir de fato, se eu sentir aquele arrepio, se for da maneira que eu estou esperando, se vier o louvor que eu gosto, se a mensagem for certeira, aí a gente conversa de abrir o perfume. Mas começou um culto de terça, começou eu, meus irmãos e Jesus do lado de dentro, começou mais um momento com Jesus na mesa, vamos aproveitar com alegria, mas sem fazer nada diferente. Mas Maria disse, não dá. Eu lembro do que ele fez na minha... Opa! Quem era eu sem ele? Então isso aqui não pode ser comum. Isso aqui tem que ser diferente. Quando ela chega e ela abre o perfume, ela começa a jogar nos pés de Cristo. Conforme ela vai jogando, sempre tem um perturbado para incomodar a adoração dos outros. Lázaro, o Judas olhou e disse assim, meu Deus, que exagero. É só uma terça-feira, para que essa gritaria? É só uma terça-feira, para que essa bagunça? Se fosse um congresso, a gente até pensava bem, né? Se fosse um culto de campanha, a gente até avaliaria, mas é uma terça na palavra, aprendendo com o Espírito Santo. Para que marchar desse jeito? Para que gritar? Alguém já está entendendo que isso vai dar. Para que pular dessa cadeira? Para que arrastar o pé desse jeito? Vai para o culto o tempo inteiro. Mas uma terça, Cristo toma as dores de Maria e diz assim, peraí, Judas, se você não quer dar glória a Deus, fica à vontade, ninguém está reclamando. Se você é do silêncio, fica quietinho no seu canto, mas não se meta na vida de Maria, porque ela guardou esse perfume para o meu sepultamento. Quando ele diz assim, ela o tem guardado para o dia do meu sepultamento, nós não sabemos explicar o que ele está querendo dizer. Se ela guardou para o dia do sepultamento, se ela derramou só um pouquinho, não dá para saber. Eu sou do time que acredito que ela está guardando um guento para o sepultamento. Por que eu acredito nisso? Porque existe até hoje uma equipe que cuida, até hoje, tá? Cuida do corpo de falecido no judaísmo. E Cristo o tempo todo está dizendo que é necessário que ele morra. Sim ou não? Então Maria provavelmente disse assim, Senhor, já que o Senhor vai embora, a gente não quer, mas eu
guardando um perfume para passar no teu corpo em determinado dia. É só naquele dia, tá bom? É só naquele congresso de irmãs, tá bom? É só naquela campanha de vitória, tá bom? É só naquele culto que eu tiver para cima, tá bom? Se não for nesse, não vai ter perfume. Diz, tá bom, Maria, vai guardando seu perfume. Quando ela chega em casa e ela vê Jesus na mesa, ela diz assim, não dá para segurar. Por que não dá para segurar? Porque para cada dia basta o seu mal, pois o dia de amanhã pertence a Deus. Que é melhor, irmãos? Eu disse para vocês que sexta-feira eu estou pregando em Salvador. Eu não sei se eu vou para Salvador. Voo cancela, tá? Pode ter neblina, posso atrasar o voo, posso pegar congestionamento, eu posso passar mal. Deus do livre e guarde, pode ter alguma ocasião que me impeça de chegar lá. Então eu não sei qual vai ser meu próximo culto. O meu culto, o meu último culto é esse aqui. Olha aí, alguém já está entendendo? E está glorificando a Deus. Então eu sou da opinião e do time de Maria. Já que eu cheguei, só de ver ele na mesa, eu já estou no lucro. Porque antes de ele visitar a casa da miséria, eu estaria agora sentado assistindo o jogo, enchendo a cara de cachaça, não sei você, e gastando dinheiro que não é bom. Mas agora que ele me resgatou, quem quiser ficar parado, que fique. Quem quiser ficar caladinho, que fique. Já que eu cheguei, eu vou derramar meu perfume na presença. Tem alguém recebendo essa palavra, por favor? Levante a mão mais alto que você puder. O mais alto que você puder. Coloca a mão no ombro desse crente. No ombro desse crente, chacoalha ele e diga: todo culto vai ser um congresso. Você sentou do lado de um barulhento, não vai adiantar não. Ou você entra no fogo ou você vai ser sapecado. Não tem pra onde correr. Eu estou na presença do rei, do grandão, daquele que me salvou. Tem alguém que acredita que o melhor tem que ser entregue hoje? Dá um pulo dessa cadeira aí, irmão. Faz alguma coisa, se alegra! Aleluia! Tome seu assento que eu vou encerrar. Irmãos, posso contar um caso para vocês, sim ou não? Irmãos, durante 3 anos eu fiz parte de uma igreja e o pastor queria que eu pregasse no culto de Vitória. Disse, pastor, já que eu sou membro aqui, eu acho que eu posso ajudar mais no ensino, porque o ensino é sempre defasado. E a gente fez um trabalho maravilhoso no ensino lá, só que era culto de ensino mesmo. Então o que eu fiz com o povo? Como o povo pentecostal, na grande maioria, não está acostumado com ensino, aquele ensino, como eu fazia parte da igreja, eu era pastor da igreja, eu queria ensinar mesmo. Quem é Cristo, o que é perdão de pecado, o que é a graça, como a graça opera, para que o crente saia entendido, irmão. Isso cria raiz. Chegou o culto de hoje, consegui explicar cosmovisão calvinista e arminiana, falando sobre a confissão de fé do meio pentecostal e alma citando Cristo. Isso tem gravado. Então eu fiz um culto consistente. Só que tinha uma irmã. Irmão, olha, eu conheço pentecostal, mas aquela irmã não. Aquela irmã estava em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, pastor. Não é possível. Todo culto essa irmã girava. E aquilo eu comecei a achar graça naquilo. Porque eu tenho riso frouxo. Irmão, eu dou risada por qualquer coisa. E às vezes, se for muito engraçado, eu dou risada dias da mesma coisa. Inclusive eu não posso ouvir coisa triste, que aí piora. Deus me livre. Irmão, velório é horrível para mim, é disciplina. Eu vou ficar disciplinado. E aí, eu vendo aquela irmã rodando, eu comecei a rir. O presidente falou assim para mim: tá rindo o quê, cara? Eu disse assim, pastor, nem a bola do Campeonato Brasileiro gira mais do que aquela irmã. Aquela irmã ali, o anjo só quer ela, o anjo só vai nela. Varão, o anjo só vai nela, é um culto de ensino. Que fogo é esse, irmão? Não é possível. Aí o pastor começou a rir também, disse assim, eu falei assim para ele, irmão, aqui é sincerão. Eu não coloco auréola nem asa não, aqui o papo é retão. Ele disse assim, essa irmã bate bem? Eu perguntei mesmo, pastor. Ela tá... Não, irmão, porque não é possível você vê a pessoa girar no poder sem nada. Você fala assim, meu Deus, muita ligação. O pastor Rio falou assim, não, deixa eu te contar, essa irmã é mais do que bem. Essa irmã é uma das grandes advogadas aqui do estado do Rio de Janeiro. E ela advoga para vários jogadores de futebol aí. Ela é bem de vida. Eu disse, tá explicado, ela tá girando porque é rica. Ela tá girando porque é muito dólar, é muito euro, é muito real. O pastor disse, não,
Quando ela veio congregar aqui, ela me chamou e falou assim: pastor, ela tinha um hábito de tirar o sapato e ir para o fundo, e ela ficava rodando lá no fundo. A pastora disse assim, ó, sabe por que ela vai para o fundo? Porque ela chegou aqui em mim e falou assim: pastor, eu quero congregar aqui, mas eu quero falar algo com o senhor. Ele falou: o quê, mano? Eu gosto de dar lugar. O pastor disse: não, mas que Assembleia de Deus pode dar lugar. Não, pastor, mas dou lugar mesmo. Então, para não atrapalhar o culto, eu vou lá para o fundo. A pastora disse assim: mas você não vai atrapalhar? Pode ficar à vontade. Por que você está falando que você dá lugar mesmo? Eu disse assim: pastor, antes de Jesus, eu e a minha família vivíamos uma religião que escravizava a gente. Ninguém na minha casa era cristão, não tinha. Todo mundo era de geração em geração dessa religião. Um dia Jesus me salvou. Quando ele me salvou, ele começou a salvar minha família inteira. Então, eu sou muito feliz, na presença dele. E como eu sei que tem gente que não quer, eu não quero atrapalhar, pastor, mas já que eu vim, eu vou tirar minha sandália, eu vou dar uma girada lá atrás. Eu falei: essa irmã tá mais certa do que eu. É eu que tô maluco, que venho pro culto arrastado, às vezes veio com preguiça, às vezes veio de qualquer jeito. E o que mais me impressiona é que quando você assiste um programa de esporte, torcida brigando com torcida porque diz que não canta. E canta para 11 homens jogando num campo, chutando um pedaço de couro, que não vai dar R$1. Eu fico perguntando: o que o corintiano, o flamenguista, o vascaíno ganha quando eles são campeão? Você nem pode encostar na taça, você não sabe nem qual é o peso da medalha. Se pedir para bater foto com o jogador, ele não olha nem na tua cara, é capaz de subir o vidro e pensar que tu é assaltante. Mas na presença dele, diz a Bíblia, ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Opa! Tá entendendo? Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Ele te livrou da morte, fechou a sepultura, restaurou tua vida, melhorou teu casamento, melhorou a sua estrutura. É hora de você abrir esse perfume e encher essa casa de adoração. Tem alguém comigo alegre com Jesus? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Que maravilha! Aleluia! Aleluia! Irmão, sabe o que mais me impressiona? Diz a Bíblia que quando ela jogou o perfume, o cheiro encheu a casa. Irmão, olha, para começar a envolver a casa não precisa de muitos. Basta um. É o que eu digo pro pessoal. A igreja precisa para ontem perder a mentalidade grega. Não é o pastor, é o pregador, é o evangelista, o presbítero. Irmão, isso é importante para a organização. O pastor vai prestar conta da vida de vocês a Deus. Então tem que ter alguém para apacentar, para ensinar, para dirigir. Isso eu entendo. Só que Paulo disse que os menores órgãos do corpo são os mais vitais. Tem irmão que não prega, não canta, mas se falta, vira um buraco na igreja. É ou não é? É aquele irmão que já vem com aquele glória a Deus, que você fala assim: opa, já envolveu a gente aí, chegou. É igual, irmão, imagina, Paulo morreu, eu não vi ninguém pedir para ressuscitar. Tô falando de Paulo. Pedro morreu, eu não vi ninguém pedir para ressuscitar. Tiago morreu na mão de Herodes, não vi ninguém. E Dorcas, com uma bendita de uma agulha. Uma agulha, mas fazia diferença. Quando morreu eu disse assim: essa aí não pode não, essa aí faz falta. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Irmão, já que você chegou, tu enfrentou trânsito, vou ser sincero, às vezes não conseguiu nem passar em casa. Quando passou, às vezes nem comeu, enfiou um pão na boca e veio andando. Nossa, aqui irmão, eu sou da Baixada, que não é Zona Sul. Pegou o trem, o trem, ou sei lá, o ônibus lotado. Chegou aqui, sabe se lá Deus como, cansado, para não dar lugar. Para ver o mestre sentado na mesa e dizer assim: não, eu vou guardar o perfume. Não, eu vou guardar porque hoje não veio ciclano. Eu gosto quando vem ciclano. Quem gosta quando vem ciclano, irmão? Se tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele... Opa, alguém está entendendo isso aí? Alguém está entendendo isso aí?
Nem olha para essa pessoa para não intimidar não, para não ser mal educado. Só dá uma cotovelada e diga assim para ele: ainda não vi teu glória a Deus hoje, ainda não vi você dando um aleluia, ainda não vi você abrindo a tampa do perfume. Aproveita que ele está na casa. Tem alguém comigo aí para dar uma rajada de glória? Libera o glória, irmão. Libera. Fecha os teus olhos aí, por favor. Que maravilha. Fecha os olhos aí, por favor. Oh, glória a Deus. Amados, vamos orar. Pastor Fábio, quando ela solta os cabelos, é um símbolo de intimidade, que só o marido podia ver. Aí fica uma discussão assim, pastor Fábio. O nardo, ele era um perfume usado para a mulher que estava noiva, ela guardava para o casamento. Mas o perfume também o nardo era de utilização de gente rica. É mais provável que Maria fosse rica do que noiva, a gente não sabe. Como a gente não sabe, dá para juntar os dois. A gente não sabe. O que ela está mostrando para Judas? Ela está dizendo assim para Judas: você está preocupado só com o dinheiro, eu estou preocupado com a intimidade. Opa. Então eu vou mostrar para Bento Ribeiro: se vai o perfume, mas que fique a presença. Opa. Hã? É a diferença de Saul e Davi. Davi pecou mais vezes, mas ele se arrependia e não voltava para o erro, tá? E Saul errou e disse assim: eu amo o trono, eu não amo a presença. Quando Davi viu que ia perder o trono, o que ele falou para Natã? Que Deus leve a coroa, que Deus leve o meu trono, mas só não arranca de mim. Eu estou sentindo a graça, tá entendendo? Segunda demonstração, ela está dizendo o seguinte: Senhor, a minha família, se ela fosse noiva, minha família é tudo, os meus sonhos são tudo, mas o Senhor é a prioridade. Quando ela faz isso, a casa se enche. E eu quero profetizar isso na sua vida. O jeito que você adora vai contagiar outras vidas. Você está entendendo? A paixão da forma que você fala de Jesus vai perfumar teus filhos. Você está entendendo? O jeito que você fala dele vai encantar as pessoas à sua volta. Eu estou sentindo muita graça de Jesus, pastor Fábio. O jeito que você trata ele vai começar a mexer com as pessoas de Bento Ribeiro. As pessoas vão começar a querer sentir esse cheiro de mais perto. Tem alguém recebendo essa palavra da parte de Jesus? De 2 em 2, você pode citar alguém para orar? De 2 em 2 para a gente orar, 3 em 3, sei lá. Vamos orar por renovo, vamos orar por graça, vamos orar por um avivamento, por um despertar. Que 2026 venha, mas que a gente vai entrar em 2026 pegando fogo, perfumando janeiro, perfumando fevereiro, perfumando março. Já começou, ora aí. Abra sua boca e comece a orar, terra. Abra sua boca e comece a orar nessa hora. Clama o nome de papai, diga: Senhor, nós queremos voltar a sermos apaixonados por ti. Queremos voltar àquela paixão, aleluia, aquela paixão que tínhamos no primeiro amor. Tu és o grande avivamento nos espera. Que noite maravilhosa. Novo e diferente. Abra a tampa do teu perfume. Abra a tampa. Há algo acontecendo na terra. Se levantou uma geração. Isso é muito forte. Que tem fome e sede de ti. Se levantou. Abra o perfume. Uma geração. Tem fome. Que noite linda, que noite linda. Pode dar lugar, Vaz, você é vaso. O grande avivamento nos espera. Essa paixão vai voltar. Algo novo e diferente. Ele vai te amarrar no altar, irmão. Aleluia. Pois há algo acontecendo na terra. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás
Meu Deus! Mande ela sobre nós. Isso é muito forte. Faça arder uma vez mais. E os milagres do passado, meu Deus, não vão ficar só na história. Não vão não. Vão invadir nosso presente. Em nome de Jesus. Acontecer aqui agora. Pois sabemos que tu não mudou. Quem mudou fomos nós. Isso é muito forte. Mas o Senhor nos despertou e ouvimos a sua voz, dizendo: buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. Abre o perfume. Quando me buscar de todo o coração. Derrama tudo, vira e tudo. A mesma chama que avivou. Derrama tudo, derrama tudo. Anos atrás, não poupe nenhuma gota. Ela sobre nós. Faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história. Não vão não. Vão invadir essa igreja. Olha que ambiente de glória, pastor Fábio. Aqui que ambiente de glória. Nós sabemos que tu não mudou. Quem mudou fomos nós. Meu Deus. Mas o Senhor nos despertou e ouvimos a sua voz, dizendo: buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis, tudo muda. E me achareis. Olha o ambiente perfumado. Olha o ambiente perfumado, como fica bom. Olha o ambiente perfumado, como fica gostoso. É isso aí. É um perfume de glória. É um perfume caro. É um perfume diferenciado, glorioso. Nós cremos, pois tu disseste: batei a porta e se abrirá. Nós cremos, pois tu disseste: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Nós cremos, pois tu disseste: aquele que busca encontrará. Aleluia. Nós cremos, pois tu disseste que se nós clamarmos, tu se manifesta. Esses varões aqui, ó, dá uma volta aqui, vai, pastor Vantes, vai, pastor Bruno, vai, evangelista Wellington, dá uma volta aí, estende a mão pelo povo, entra pelos corredores, entra, vai, Aquino, vai, Heitor, toca nesse povo aí, vai tocando nesse povo, vem, pastor Rubens, vai, pastor André, vai tocando nesse povo, vai tocando. Manda mais, Jesus, manda mais, Jesus. Nos acende. Faça-nos queimar em fogo. Toma os teus vasos, Jesus. Reacende a chama. Toma a tua igreja. Enche. Enche até transbordar. Meu Jesus, que glória! Oh, aleluia! Que glória! Aleluia! Como em Atos 2. Desce aqui, Jesus. Desce aqui, Jesus. Toda enfermidade vai embora. Eu quebro o meu vaso ao Deus Pai. Toda doença no sangue, nos ossos. Toda doença vai embora em nome de Jesus. Receba cura, alegria. Receba vitória, vestes de louvor. O ambiente está propício para milagre. O ambiente está propício para milagre. O céu desceu em Bento Ribeiro. É perfume do céu, é perfume da glória. Se envolva no perfume, irmão, se envolva. No monte que muitos desistiram e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou quebrar o vaso e vou ficar lá até te encontrar. Vai virar vigília isso aí.
Eu vou subir o monte. Vai virar vigília. Muitos desistirão. Até dia eu vou entrar na casa e vou ficar lá, pois sabemos que tu não mudou. Quem mudou fomos nós, mas o Senhor nos despertou e ouvimos a sua voz dizendo: buscar-me-eis, buscar-me-eis. Quando me buscar de todo o coração, buscar-me-eis, buscar-me-eis, e me acharei, e me achareis. Quando me buscar de todo o coração, e a terra, até você trouxe mais, você trouxe mais. Peça isso mais uma vez. Queremos o céu descer. A terra chama. A terra chama. Mais uma vez, mais uma. Queremos ver o céu descer. Queremos ver o céu descer. O céu descer. Que seja Hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. que seja hoje, vem derrama o teu Espírito. Vai desenrolando as línguas, Senhor. Vai renovando os vasos, Senhor. Visita do alto da cabeça a planta do pé. Ó Deus, visita nesta hora. Fortalece o teu filho. Fortalece a tua filha. Renova agora, 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 agora. Abre a tua boca, crente. Abre a tua boca, crente. Abre a tua boca, crente. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Chama ele, chama ele. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Quebra esse nardo por mais um minuto, por mais um minuto. Segura os instrumentos, segura os instrumentos. Quebra esse nardo aí. Quebra esse nardo aí. Amanhã pode ser muito tarde. É o teu momento com Deus. É a tua intimidade com Deus. É o teu particular com Ele. É teu quarto com Ele. É teu tete a tete com Ele. É tua face a face com Ele. Quebra esse nardo agora. Quebra esse nardo agora. Quebra esse nardo agora.
segundos. Vai! De boca fechada ele não enche. Tem que abrir a boca para ele te encher. Mistura o glória com aleluia. Mistura o aleluia com glória. Quebra esse nardo aí, dá tempo ainda. Você tem 10 segundos para quebrar tudinho. A unção não vai ser na cabeça, vai ser no pé. Rama, que faz? Derrama a tua glória, derrama a tua glória, enche-me até transportar. Derrama, a Siloé está clamando, Deus, derrama a tua e enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, É para ele, é para ele. É para ele. Que coisa, irmãos. Que coisa, irmãos. Dá uma olhada para esse crente aí, vê se não mudou alguma coisa dentro dele. Vê se a face dele não está reluzente. A Bíblia diz que o coração alegre, ele aformoseia o rosto.